Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus tá nos chamando, meu irmão. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Luiz Fernando e sou instrutor da Mocidade Espírita Meimei de Unai. E junto com o Gabriel, que também faz parte da Mocidade, vamos falar hoje um pouco mais sobre o Espiritismo. Bom, nós vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos, sendo que na semana passada falamos da introdução e prolegômenos. Hoje, então, nós vamos falar do primeiro capítulo da parte primeira do Livro dos Espíritos, que é dividido em 4 partes. Então, o primeiro capítulo é sobre Deus. Bom, como é um livro de perguntas e respostas, Kardec pergunta: o que é Deus? É interessante a gente reparar bem na pergunta, porque Kardec não pergunta quem é Deus, sim que é Deus. Então ele não imagina uma outra pessoa com personalidade, como em mitologias, dentre outras histórias contam. Sendo assim, Kardec ele já tinha uma mentalidade ali que é algo muito acima do nosso entendimento. Bom, os espíritos respondem: Deus é a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, soberanamente justo e bom. É muito estranho a gente pensar nessa resposta, né? É uma resposta tão vaga e tão completa ao mesmo tempo, porque como a gente vai confirmar isso tudo que acontece? Como a gente pode observar à nossa volta? Vocês conhecem alguém que tem esses atributos? À nossa volta não existe. São características muito peculiares, vamos assim dizer. Então, é algo que dá para trazer confiança para a gente, mas a gente ainda tem muito o que aprender. Continuando, então. Vamos tentar entender um pouco mais sobre o que os espíritos informaram a Kardec, né? O Kardec também perguntou sobre o infinito. E os espíritos respondem ser algo desconhecido. E realmente faz sentido, pois como nós vamos entender com precisão algo que não tem fim? Complicado, né? Então a gente pode considerar o infinito aí, nesse caso, como desconhecido. Kardec também pergunta se nós podemos comparar Deus com o infinito. O que na visão de Kardec ali fez um certo sentido, porque se nós não temos conhecimento total de que é Deus, podemos considerar como infinito, como desconhecido? Então os espíritos respondem que essa é uma forma muito pobre de descrever Deus. E na linguagem humana ainda não existe palavras suficientes para poder estar descrevendo Deus. Então realmente é bem complexo, né? Beleza, continuando. Então como nós podemos estar provando a existência de Deus? Como é que a gente pode provar que Ele existe? Bom, tem uma dica para vocês. Olha no espelho. Basta a gente olhar à nossa volta e procurar as obras de Deus. E nós mesmos, na natureza, né? Tudo isso é obra de Deus. Vamos considerar assim: tudo aquilo que o ser humano não criou, tudo, sem exceção, que não foi criado ali pelo ser humano, ou então feito do zero pelo ser humano, foi feito por Deus. O ser humano, ele basicamente pega a matéria-prima na natureza, criada por Deus, manipula ela e cria o que é necessário. Ok? Então vamos nos atentar bastante a isso, tá? Basta a gente estar olhando à nossa volta e observar então a maravilhosa obra de Deus. Além das obras, também tem a questão do instinto. Desde sempre, o ser humano ele tinha o instinto de que existia algo acima dele, que seja na natureza, colocando nome em alguma coisa na natureza, considerando como Deus. Sempre existiu isso, não é algo simplesmente ensinado, existe Deus e tudo mais, não. Sempre teve um instinto. Mesmo aqueles que não têm a crença em Deus, eles podem ter crença em alguma outra coisa instintiva mesmo, né? Então, é algo que está realmente muito acima de nós. Na própria história a gente pode estar observando isso aí, tá bom?
E nós temos que lembrar que para tudo que existe, sem exceção, existe uma causa primária. Não existe acaso. Aconteceu por acaso. Não existe. Não existe o vazio, não existe o acaso, tá bom? Então vamos nos atentar a isso. Tudo tem uma causa primária, tá? Deus não coloca ali, vamos dizer, pontas soltas. Aconteceu por mera sorte, por mero acaso. A gente tem que lembrar que tudo é causa e efeito. E nós temos que lembrar também que Deus, ele criou essa natureza perfeita para que a gente pudesse usufruir, tá bom? Bom, pessoal, essas são as informações que eu tenho para vocês. Eu espero que vocês guardem isso com muito carinho e procurem estar estudando um pouco sobre o Livro dos Espíritos, tá bom? Basta vocês se atentarem um pouco aos detalhes e nós estamos aqui para poder solucionar algumas dúvidas de vocês também, tá bom? Então coloque aí algum questionamento nos comentários, algum comentário que você achou interessante. Procura a gente também na nossa rede social, tá bom? Pelo Instagram, lá nós vamos estar respondendo vocês com todo o agrado do mundo, tá bom? E vamos lembrar que nós vamos chegar ao ponto que nós vamos entender mais sobre Deus, mas vai depender muito da nossa evolução, tá bom? Bom, o Gabriel vai continuar a aula aí com vocês, tá bom? E nós nos vemos na próxima semana. Tchau pra vocês! Fala galera, tudo bem? Meu nome é Gabriel e eu vou dar continuidade neste vídeo sobre a parte 1ª, capítulo 1 do Livro dos Espíritos de Deus. Então a gente já abordou até agora sobre Deus e o infinito e sobre as provas da existência de Deus. E vamos concluir esse videozinho falando sobre os atributos desta divindade e sobre Deus e o panteísmo. Mas antes de falar disso, o Luiz destacou pra gente que o nosso entendimento de Deus ele ainda é muito limitado. E isso porque nós somos ainda muito presos a este mundo e a este corpo material. Isso nos atrapalha a perceber Deus. Mas à medida que vamos evoluindo e nos desprendendo deste mundo material, nós nos tornamos mais capazes de perceber e de compreender Deus. E é por isso que o nosso atual conceito, a nossa atual ideia de Deus, ela ainda é tão limitada. Mas aos trancos e barrancos a gente vai tentando caracterizar esse Deus. Então, para nós, ele possui alguns atributos que são essenciais, são indispensáveis. E o primeiro deles é que Deus é eterno, quer dizer, ele não teve um início, até porque se tivesse um início, ou alguma coisa teria que tê-lo criado, e ele não seria Deus, ou ele teria que ter surgido do nada, e isso é meio que inconcebível. E o segundo desses atributos é que Deus é imaterial, quer dizer, ele não é formado de matéria, ele não é suscetível às mudanças da matéria. Logo, ele é imutável, quer dizer, ele não sofre modificações e assim as leis que regem o universo, elas continuam em perfeita harmonia. Esse Deus ele também é único, até porque se houvessem vários deuses, como nas mitologias grega e egípcia, não haveria harmonia na tomada de decisão e entre os poderes. Deus também é onipotente. Se ele não tivesse soberano poder sobre as coisas, haveria algo maior ou tão poderoso quanto ele. E por fim, ele é soberanamente justo e bom, como pode ser percebido pelas leis divinas que regem o universo e nos proporcionam aprendizado aqui na Terra. Então Deus possui em grau infinito, em grau supremo, todas essas perfeições. Até porque, se ele não tivesse alguma delas, ou se alguma delas não fosse infinita, ele não seria Deus. Então, para se achar acima de todas as coisas, Deus deve se encontrar isento de qualquer limitação e de qualquer imperfeição que a imaginação possa conceber. E existe uma linha filosófica que, crente em Deus como sendo o universo, como sendo os astros, como sendo os planetas, como sendo o Sol, né? E isso é um pouco inconcebível. Para o Espiritismo, isso é uma tentativa ou de aproximar Deus da gente, ou de nos confundir com Deus, né? Porque se somos parte da natureza e Deus é a natureza, somos parte de Deus. E por que isso é inconcebível? Porque se Deus fosse o universo, fosse a natureza, Deus não seria imaterial. Logo, ele estaria sujeito às modificações da matéria. Ele não seria imutável.
O universo não teria estabilidade nenhuma e ele não seria perfeito, e ele não seria Deus. A verdade é que não sabemos o que Deus é de fato, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser, seus atributos essenciais. Então é nisso que a gente percebe que a inteligência de Deus, ela se revela em suas obras, como a de um pintor que revela sua inteligência no quadro. Mas não dá para confundir o quadro e o pintor, né? O Leonardo da Vinci, por exemplo, ele não é a Mona Lisa. Então, gente, a nossa aula fica por aqui. Semana que vem vamos abordar o capítulo 2 do Livro dos Espíritos, dos elementos gerais do universo. Qualquer dúvida, vocês podem procurar a gente pelo Instagram da Mocidade, @mocidadespírita66, pelo Facebook, pelo WhatsApp ou por aqui mesmo, fazendo alguma perguntinha nesse vídeo. Até mais, boa semana e bons estudos! Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus tá nos chamando, meu irmão.